Shalom, shalom, amados. Quantas vezes, imitando Jesus, diremos: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Você sabe que isso está lá na Bíblia. Que foi exatamente no momento que Jesus estava sendo crucificado, estava muito próximo da morte dele. E ele pediu perdão por nós. Ele pediu perdão a Deus pela nossa ignorância. Pela ignorância daqueles soldados que ali estavam naquele momento. Mas foi só por aquele momento que ele pediu perdão? Por aqueles soldados ali? Ou esse perdão, esse pedido de perdão dele ainda ecoa nos nossos dias? Com certeza, amados. Porque muitos ainda permanecem na ignorância. Muitos ainda nem sequer acreditam em Jesus, na existência dele, no amor dele, tudo o que procede daí. E quantas vezes nós também, a imitação de Cristo, porque ele é nosso mestre, teremos também que dizer para o Senhor, mediante uma ofensa, mediante o descontrole da outra pessoa, às vezes até do irmão, aquele irmão lá da igreja que você congrega, que ainda está em determinado degrau da escada e não alcançou aquela maturidade, que talvez você já tenha. Ou então que já alcançou, mas que está passando por um momento de crise, por um momento de crescimento, de avanço, nós mesmos. Quantas vezes nós ofendemos as pessoas? Quantas vezes, quando estamos sob o sabor das emoções, nós podemos ofender alguém? Eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa que eu ofendi ontem. Eu vou dar o meu exemplo mesmo. Eu não sei se a pessoa vai ouvir o vídeo, mas eu já pedi perdão a Deus. Ontem, para honra e glória do nosso Deus, nasceu meu netinho. Mais um neto, né? Eu tenho 4 netos e 2 bisnetos. Fui vó muito cedo e bisavó também. Glória a Deus. Promessa de Deus. E aí, à primeira vista, meu netinho parecia muito branquinho. E o avô dele, meu ex-marido é negro. E o bisavô também é bem fechado, bem. E aí eu brincava, se ele nascer branquinho? Porque tem a mim, que sou branca, tem a avó, tem a bisa, que é muito branquinha. E aí a gente conversando na antessala ali, naquele momento que ele tinha acabado de nascer, eu estava sob o efeito de uma emoção muito forte. Muitas coisas permeavam aquela emoção ali, não só o nascimento, a alegria de ele ter nascido, o parto ter acontecido, não ter tido nenhuma intercorrência, e hoje já amanheceu o dia, graças a Deus, A fidelidade de Deus aí, o propósito de Deus, as orações de Deus têm atendido. Então tá tudo bem. Então eu tenho que agradecer, respirar aliviada. Como muitas pessoas às vezes passam por intercorrências, e isso acontece. Mas enfim, e eu tinha ali uma tia, porque meu ex-marido é negro, tinha uma tia ali negra que foi visitar o bebê. E aí a gente comentando, nossa, ele é branquinho. Aí eu brinquei, Falei, a força das vozes brancas. Olha que tolo da minha parte dizer uma coisa dessa. Sabe, aquela tia ali, negra. Os negros geralmente são muito discriminados. Eles já sofrem no nosso país por essa questão. Mas eu não me dei conta, eu estava ao sabor das minhas emoções e ofendi uma pessoa sem querer. O que eu quis dizer com aquilo? Eu nem me dei conta. Por quê? A força. O branco tem força, a avó branca, por isso ele não nasceu mais moreninho. Nossa, mas só quando eu deitei minha cabeça no travesseiro à noite, eu pude me dar conta. Talvez ela nem tenha percebido, mas eu peço a Deus uma oportunidade de estar com ela, sabe? Eu não tenho o número dela e se Deus me tocar, eu vou orar, eu vou diretamente pedir perdão, porque eu posso tê-la magoado. Então nós, ao sabor das nossas emoções, sejam tristes, desconfortáveis, sejam felizes, nós temos essa capacidade de machucar as pessoas. E Jesus disse, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu não sabia naquele momento.
desavisada, cansada, tinha dormido pouco. Passei boa parte da madrugada em intercessão, porque Deus me acordou para interceder e eu glorifico e agradeço a Ele, porque era necessário. Então, quantas vezes nós magoamos as pessoas e nós também somos magoados? Como eu falei, dentro da igreja, com irmãos que já têm uma caminhada, que conhecem Jesus, e ainda mais com as pessoas que ainda não têm essa caminhada com Jesus, sabe? As feridas delas gritam. E é necessário que nós peçamos ao Espírito Santo que Ele nos ajude a nos colocarmos de alguma forma no lugar das outras pessoas, a entendermos essa dinâmica de que isso aqui, esse campo de batalha, ele é muito real e ele é muito acirrado, sabe? Diariamente eu me vejo em situações que, se eu não tivesse um crescimento, eu estou no processo de me amar, eu levaria muito a sério, né, aquilo que as outras pessoas estão falando. Tal como a minha ex-cunhada, se é que existe ex-cunhada, ela, nossa, se ela não tivesse ali a maturidade para pensar, é um momento de emoção, ela não tá, né, ela tenha saído dali entristecida. Então, muitas vezes as pessoas nos entristecem, não porque elas desejam, é porque essa dinâmica nossa de sentimento, pensamento, expressar, ela é complexa. Então, diariamente, é preciso que nós estejamos perdoando uns aos outros. Deus nos perdoe, porque muitas vezes. Mas que também nós nos esforcemos com a ajuda de Deus, com a graça dele, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir errar menos, acertar mais. Porque o outro está ferido. E o outro, ao sabor de uma emoção dessa, ele fala coisas, ele se comporta, ele olha, ele usa um tom de expressão que eu já me dou conta de muitas coisas, eu sou sensível a muitas coisas, já tive várias vivências, já não sou tão jovenzinha, então eu percebo. E eu passei por essas situações ontem também, né? E eu precisava, né, como diz o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pacificadores. A gente leva a paz nesses momentos da guerra interior do outro. E eu passei por situações muito reais de guerra ali. Passei por várias emoções. E eu consegui não sair ferida. Eu consegui até celebrar o nascimento do meu neto, né? Falei, papaizinho, vamos comigo? Já era 4 horas da tarde, eu não tinha nem almoçado, estava em jejum desde o dia anterior, 5 horas da tarde, só havia quebrado o jejum depois que aconteceu, né? O nascimento, comi uma fruta, mas eu estava com fome, eu estava fraca. Eu tinha pedalado. Eu falei, papaizinho, vamos comigo? Eu e você e eu. Vamos numa cafeteria e vamos celebrar, comer alguma coisa juntos? Vamos comigo? Tô feliz. Você vai comigo, eu não tô só. E assim nós fizemos. Então eu consegui. E depois eu refleti mais e pensei, por que aquela pessoa agiu daquele jeito? Não foi só uma atitude, né? As pessoas ali, os familiares, nós todos ali envolvidos naquelas emoções. Então eu ofendi, eu também fui ofendida, fui magoada. Mas glória a Deus, que eu consegui, né, trazer, Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que está fazendo. E ainda consegui contornar a situação, trazer paz àquele coraçãozinho que estava ali aflito, que não estava tendo nem noção do que estava fazendo. E eu pude perceber que aquela pessoa que estava diante de mim não tinha condição nenhuma. Eu pude ver, né, uma ferida que era a razão dela estar se comportando assim, e o porquê dela estar se comportando assim naquele momento, dela me tratar assim sem eu ter nada com isso. Eu até tendo atitudes, né, para ouvir obrigada, mas eu estava levando algumas cacetadas. Mas aquela pessoa não determinou o meu comportamento, ela não determinou que eu sairia dali chorando, que eu sairia dali ofendida, que a minha alegria seria diminuída. Não. Eu aprendi com ela mais um pouco
a essa coisa que eu sempre falo, né? De olhar para dentro do outro e mesmo que ele tenha uma atitude irracional, num momento talvez de imediato, até inexplicável, mas eu consegui ainda naquele momento ali me dar conta. Doeu, não tô dizendo que não doeu não, quando alguém bate em você, o que acontece imediatamente? Dói! Mas eu respirei fundo, consegui solucionar a situação que estava me machucando demais aquela pessoa, que eu não tinha responsabilidade nenhuma e que ela estava me acusando que eu era responsável. Eu não tinha. Eu fui vítima, eu fui usada naquela situação ali, usada 2 vezes, porque as outras pessoas também não tinham percepção do que elas estavam fazendo. Mas por que você se permitiu ser usado? Precisavam de mim naquele momento. E Jesus, Deus, dono de tudo, desceu à terra. Então naquele momento eu disse, não, eu não estou me amando menos, porque você também tem que fazer essa avaliação. Você está sendo permissiva? Você está se permitindo ser tapete? Você está amando mais o outro do que a si mesmo? Qual o mandamento? Amar a Deus, amar a si para amar o outro. Mas nós teremos momentos em que nós precisaremos ser canal, ser escada. Mas precisamos estar preparados para entender a dinâmica, essa dinâmica complexa da mente humana, desse campo de batalha. Aquela pessoa me feriu porque ela já tinha uma ferida. E naquele momento de forte emoção, ela foi irracional, né? Alguém tirou o brinquedinho que ela havia ganhado momentaneamente. E ela estava gritando que ela queria o brinquedo. Ela achava que eu tinha tirado. Não fui eu. Mas eu tive condição de ir lá, pegar o brinquedo e falar, tá aqui o seu brinquedo, sabe? Eu tive que me permitir, e eu pedi a Deus na hora. Falei, Deus, eu vou ter que ser não verdadeira para pegar esse presente de volta e entregar essa pessoa. Eu não vou trazer prejuízos para ninguém. Rapidamente eu tive que raciocinar. Na balança, qual o prejuízo maior agora? O Senhor me perdoa. E eu vou ter que agir dessa maneira para amenizar uma situação que poderia ser pior. Que no momento, a sabedoria que eu tive foi essa. Se eu fui inverdadeira, mesmo não prejudicando alguém, eu peço a Deus que me toque aqui diante da tela. Mas eu já agradeço a Ele, porque pela compreensão que Ele me deu sobre mim mesma, por eu não sofrer por essa situação, por eu compreender, por eu perdoar, por eu amar, e tive misericórdia. Falei, nossa, como o mundo está ferido. E eu olhei a minha volta saindo dali, né, fazendo outras coisas, mais pessoas feridas ainda. E o pior, que não se dão conta da dinâmica interior. Então, quando a palavra de Deus fala, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta das nossas feridas, dos nossos traumas, e também somos canal de libertação para ferida e traumas de outras pessoas que encontramos pelo caminho e que estão dentro da nossa própria casa, que são nossa parentela. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por ter me ajudado, por eu poder estar aqui falando para você, sem citar nomes, metaforicamente, né? Muitas coisas, que assim é necessário. Muito obrigada por poder compartilhar esse devocional com você. Vamos orar juntos? Deus, ô Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que essa palavra tua, encarnada no teu Filho amado, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seja realmente uma bandeira nas nossas vidas. Mas para que isso possa ser uma bandeira, primeiramente nós precisamos estar trabalhados. E só quem faz esse trabalho em nós és tu. Nos ajude, ó Deus, aquele que me ouve, que é ainda ferido, que ainda não consegue, ó Deus. Por quê? Porque o Senhor sabe que é libertador nós compreendermos a nós mesmos e compreendermos o outro. Nós sofremos menos e também amenizamos as feridas que estão sangrando à nossa volta, Deus. Nos ajude a nos elevarmos a graus de crescimento emocional, espiritual cada vez maiores, ó Deus. Aquele que me ouve em qualquer tempo, em qualquer hora, Pai. Porque a tua palavra não perde a validade.
Nos ajude, ó Deus. Muito obrigada por já teres nos ajudado, por ter me ajudado e estar ajudando a tantas pessoas. Gratidão pelo teu tão grande, inexplicável amor, tão precioso amor, que nos segue todos os dias das nossas vidas. Aleluia. Amigo, amiga, irmão, irmã, você que está chegando pela primeira vez aí no canal, nesse vídeo, seja em qualquer tempo que for, curta, deixe o seu comentário, porque tudo isso é precioso para ajudar a palavra a ir além, para alcançar outras vidas. Nós formamos uma correntinha de fé, de amor, e você é parte desse elo. Muito obrigada, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Amanhã nós teremos uma poesia, diálogos com o Espírito Santo, que já fiz, tá prontinho, mas vai sair amanhã, em nome de Jesus. Beijo, até a próxima.